Então, pessoal, dando continuidade às nossas aulas, vamos falar agora sobre as transformações isobáricas. Para entendermos isso, vamos imaginar que nesse recipiente nós temos uma determinada quantidade de gás que ficará preso dentro desse recipiente por uma tampinha móvel. E vamos colocar aqui em cima uma massa que vai gerar uma pressão. Esse gás ocupa um volume, V, e uma temperatura chamada de T. Como é uma transformação isobárica, então a pressão ela não vai ser alterada. A gente vai ter que observar como o volume varia com a temperatura. Se a temperatura duplicar, por exemplo, a agitação dessas partículas gasosas elas vão aumentar consequentemente e elas vão empurrar essa tampinha com muita intensidade para cima. E se a pressão ela permanecer constante, isso significa então que ela não vai contrabalancear essa nova força exercida pelo gás. E consequentemente, o que vai acontecer? A tampinha vai subir. A gente observa que se você duplicou a temperatura, o volume será duplicado e o espaço ocupado pelo gás será o dobro. E se a gente fizer o contrário e diminuir a temperatura, dividindo a temperatura pela metade, por exemplo, as partículas elas vão começar a se agitar mais devagar, e a força exercida por essa massa será suficiente para empurrar a tampinha para baixo, diminuindo o volume. Então vamos observar que o espaço ocupado ele será proporcional à queda da temperatura, e se a temperatura caiu pela metade, o volume vai cair pela metade também. Isso gera esse termo, no qual diz que num sistema isobárico, ou seja, um sistema onde a pressão permanecerá constante, o volume e a temperatura eles serão diretamente proporcionais. Isso significa que se você aumentar a temperatura, o volume vai acompanhar esse aumento. É daí que surge essa equação, que é volume inicial dividido por temperatura inicial igual volume final dividido pela temperatura final. Para facilitarmos, vamos aplicar essa equação em um exercício. Considere que em um recipiente fechado, com uma tampa que pode se deslocar sem atrito com nitrogênio gasoso. O volume ocupado é de 9 litros, na temperatura de 25 graus Celsius e sob pressão de 210 kPa. Mantendo-se a pressão e elevando a temperatura para 174 graus Celsius, qual o volume que o gás ocupará? Então, vamos primeiramente separar os dados, que o volume inicial é 9 litros. O segundo dado é a temperatura inicial, que é 25 graus Celsius. O terceiro dado é o volume final, que é o que a questão pede. E por fim, a temperatura final, que é 174 graus Celsius. Percebemos que a temperatura no exercício é dado em graus Celsius, então a gente tem que converter ela para Kelvin. E para convertermos, só precisamos somar 273 a esses valores, ou seja, 25 mais 273, que é igual a 298 Kelvin, e 174 mais 273, que é igual a 447 Kelvin. Substituindo esses valores na equação, vai ficar 9 litros dividido por 298 Kelvin igual ao volume final dividido por 447 Kelvin. Assim temos 9 vezes 447 dividido por 298 igual ao volume final. Resolvendo esse cálculo, o valor final será igual a 13,5 litros.